Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest e hoje vamos comentar um pouco sobre Itaúsa. Lembrando que Itaúsa é uma ação que faz parte aqui da carteira do canal, inclusive é a empresa hoje que tem maior peso aqui na carteira. E caso você tenha interesse em acompanhar essa carteira de investimentos, eu vou deixar um card passando aí na tela que mostra certinho todos os vídeos de todos os aportes que eu já fiz até o momento nessa carteira. E eu já aproveito para deixar o convite para você se inscrever aqui no canal Guilherme Invest, para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Bom, e sem mais enrolação, temos aqui agora a cotação atual da ação preferencial do Itaúsa, que é a ação que tem mais liquidez e que temos aqui na carteira do canal. Hoje é possível comprar uma ação preferencial de Itaúsa por R$ 9,58. Peguei aí a cotação de um ano só para a gente verificar esse movimento que esse papel fez. E em geral também não saiu muito do lugar, apresentou uma certa variação, caiu em alguns momentos, ofereceu boas oportunidades de investimento. Inclusive pegamos aqui essas oportunidades que surgiram para comprar aqui algumas ações para a carteira do canal. Ainda assim está abaixo de R$10, o que ao meu ver faz esse ativo ainda estar bem interessante pensando aí no longo prazo. O dividend yield de Itaúsa hoje é de mais ou menos 5,8%, mesmo sendo uma empresa que pisou o pé no freio dos dividendos. O payout de Itaúsa hoje está um pouco baixo, ainda assim tem um dividend yield aí até que bem aceitável. Bom, e pensando aí no longo prazo, pegamos aqui esse retorno que o Itaúsa vem dando e comparado com o Ibovespa, vem ganhando aí de longe. Nesse primeiro semestre o Itaúsa teve uma queda, obviamente, o preço da ação caiu bastante, na verdade. Lembrando que o primeiro semestre fechou em 30 de junho de 2022. O acumulado de 2022 fechou em mais ou menos 8,6%, contra 7,6% do Ibovespa. Mas como a gente realiza esse investimento sempre pensando aí no longo prazo, temos o retorno do Itaúsa num período aí de 10 anos, e o retorno é de mais ou menos 203%. É um baita retorno sobre o investimento. E Itaúsa, uma empresa bem consolidada aí no mercado e dando esse retorno aí muito bom aos investidores. E o Ibovespa nesse período deu um retorno de mais ou menos 81,3%. Lembrando que esse relatório aqui eu peguei nos resultados do próprio Itaúsa. Bom, e agora temos aqui os principais destaques referente a esse segundo trimestre de 2022, lembrando que o terceiro trimestre vai fechar agora em 30 de setembro. Por enquanto só temos esse, mas reflete aí a situação atual do Itaúsa, basicamente. O lucro líquido recorrente fechou em 3 bilhões de reais, crescimento de 5,5% comparado ao lucro recorrente do segundo trimestre de 2021, que fechou em mais ou menos 2,8 bi. Lembrando que o lucro líquido recorrente é o que exclui algumas atividades não recorrentes do resultado. O valor dos ativos do Itaúsa fechou em mais ou menos 96 bi, teve uma forte queda, principalmente porque o valor de mercado de alguns ativos caíram, como o do Banco Itaú. E o ROI fechou aí em mais ou menos 20,5%. Esse é o ROI recorrente. O Itaúsa também realizou aí alguns pingados de dividendos. Como eu já mencionei, os dividendos e juros sobre capital próprio diminuíram um pouco, estratégia aí do próprio Itaúsa, que está utilizando seus recursos para novas aquisições e ampliação do seu portfólio. E uma aquisição que ocorreu aí recentemente é da CCR Rodovias, no valor aí de mais ou menos 2,9 bi, e o Itaúsa adquiriu cerca de 10,33% do capital da empresa. Ocorreu também nesse período a alienação da XP, faz parte da estratégia do Itaúsa, e uma emissão de debêntures de mais ou menos 3,5 bi, e essa emissão de debêntures foi tanto para financiar essa nova aquisição aí da CCR, como para reforçar o caixa do Itaúsa. Provavelmente aí o Itaúsa futuramente deva anunciar também novas aquisições para o seu portfólio. Aqui temos os resultados por cada um dos ativos que o Itaúsa tem em carteira, e eu deixei aí destacados alguns dos principais destaques. O resultado da XP foi um deles, teve um aumento aí de mais ou menos 138%. Da Alpargatas teve uma queda aí de mais ou menos 46%, mas o que surpreendeu foram os resultados da Copa Energia, teve um crescimento de 433%, e da NTS 281%. Também são duas empresas que o Itaúsa aumentou a sua participação recentemente. São duas empresas aí que atuam em setores perenes e estão em um setor que a demanda dos seus produtos, dos seus serviços, são cada vez maiores. O Itaúsa aí fazendo aquisições muito inteligentes, inclusive aquisições que muitas vezes investidores comuns, como nós, pessoas físicas, não temos acesso. O lucro líquido recorrente, como eu já mencionei, do Itaúsa, nesse caso, teve um crescimento de mais ou menos 5%. Lembrando que o lucro líquido recorrente exclui algumas atividades não recorrentes que afetaram os resultados da empresa.
Porém, o lucro líquido mesmo, a última linha da DRE, fechou em mais ou menos 3 bilhões e 76 milhões de reais e teve uma queda de 12% comparado ao segundo TRI de 2021, que fechou em 3,5 bi. Essa queda era até que normal por conta de alguns efeitos não recorrentes no resultado do segundo trimestre de 2021, nada fora do normal, nada que mereça o espanto dos investidores. O ROI, considerando esse lucro líquido, fechou em mais ou menos 18,5%, até que o Itaúsa vem apresentando aí um ROI bem aceitável, um baita retorno sobre o patrimônio líquido. Sobre o portfólio atual do Itaúsa, teve essa aquisição da CCR, eu mencionei inclusive no último vídeo, e alienação de algumas ações da XP. Basicamente a estrutura acionária do Itaúsa ficou dessa seguinte forma, e esses são os ativos que o Itaúsa tem em carteira. E o principal ativo aí, obviamente, que é o Banco Itaú, o maior banco da América Latina. Porém, o Itaúsa aos poucos vem tentando diminuir essa Itaú dependência e vem realizando aos poucos novas aquisições para o seu portfólio e aumentando também as suas participações em outras empresas. Além do Itaú, temos aí no portfólio a XP, Alpargatas, a Dexco, a EJA Saneamento, Copa Energia, NTS e no relatório do terceiro trimestre já vai estar aqui consolidado a CCR Rodovias. Lembrando que todos os ativos que o Itaúsa tem no seu portfólio tem um valor. Alguns desses ativos são de capital aberto, são negociados na bolsa, inclusive a XP, que é negociado na bolsa dos Estados Unidos. Por conta disso é possível mensurar o valor de cada um dos ativos. Alguns são capital fechado, mas existe aí um valor de mercado estipulado pelo próprio Itaúsa. E considerando o valor consolidado dos ativos que o Itaúsa tem em carteira, o valor de mercado de todas as partes soma mais ou menos 96 bilhões e 311 milhões de reais. Porém, considerando a cotação do Itaúsa ao final do segundo trimestre de 2022, o valor da empresa era de mais ou menos 73 bilhões e 554 milhões de reais. Com isso, temos um desconto de cerca de 23,6%. Ou seja, se fosse para comprar cada um desses ativos separadamente no mercado, pagaríamos mais caro do que se fosse para comprar uma ação do Itaúsa. Tem um desconto atualmente bem interessante nessa ação, fator positivo aí para quem está comprando pensando no longo prazo. Sobre a composição do capital do Itaúsa, o PL é de mais ou menos 67,5 bi e o passivo é de mais ou menos 8,3 bi. Ou seja, existe um pequeno endividamento aí no Itaúsa, mas a grande maior parte dos recursos são provenientes do seu próprio patrimônio líquido. Esse endividamento que está no passivo do Itaúsa, a empresa começou a pegar recentemente, justamente por conta dessa estratégia de aumentar o seu portfólio. Porém, como podemos observar, esse endividamento basicamente não é muito relevante, já que a maior parte do ativo do Itaúsa é bancado atualmente pelo próprio PL. E um fator também bem positivo é que esse endividamento está mais do que bem controlado. O caixa hoje do Itaúsa é de mais ou menos 1,1 bi, suficiente para pagar todas as suas dívidas praticamente até o ano de 2024, ainda sobra um pouquinho aí para o ano de 2025. As amortizações também em geral são em valores bem pequenos, sendo que a maior parte também é para lá ao longo prazo depois de 2029. Sobre os proventos, o Itaúsa é um holding, recebe dividendos das empresas e repassa aos acionistas e, em geral, os dividendos que o Itaúsa recebeu nesse primeiro semestre de 2022 foram um pouco maior do que os do primeiro semestre de 2021. A tendência é que aos poucos vá aumentando. E o principal pagador de dividendos do Itaúsa, obviamente, é o Banco Itaú. Quanto mais dividendos o Itaú paga, mais o Itaúsa vai receber. E isso aumenta também o fluxo de caixa do Itaúsa. Sobre o payout atual do Itaúsa, é de mais ou menos 26%. Desde aí do final do ano de 2019, Itaúsa vem pisando o pé no freio dos dividendos que vem distribuindo aos acionistas. E desde esse ano aí que o portfólio do Itaúsa está crescendo. Essa foi exatamente a estratégia do Itaúsa: distribuir menos dividendos, pegar alguns empréstimos e aumentar o número de ativos que tem em carteira. Como investidor de longo prazo, eu acho isso muito bom, pois o Itaúsa tem acesso a investimentos em empresas que nós, investidores comuns, não temos, tais como a EJA Saneamento, empresa de capital fechado, uma das maiores empresas de saneamento do nosso país. Foi uma aquisição aí do ano passado que o Itaúsa realizou. E isso fica evidente realmente quando analisamos o lucro e os proventos pagos pelo Itaúsa. Em geral, aí os lucros são crescentes. Houve essa queda aí por conta do Covid, um movimento natural. Os proventos também, principalmente em 2018, 2019, estavam bem altos, com payout de mais ou menos 90%. Mas desde aí o ano de 2020, o Itaúsa freou um pouco os dividendos
mas os resultados continuaram crescendo. Como investidor de longo prazo, estou bem tranquilo com essa estratégia do Itaúsa, compactuo bastante e caso o payout suba um pouco, para mais ou menos 50%, podemos chegar a um dividend yield inclusive superior a 10%, depende bastante do preço médio de cada investidor. E a tendência também é que os lucros continuem crescendo para os próximos anos. Por fim, temos aqui os indicadores atuais de Itaúsa e, em geral, esses indicadores hoje apontam valores que, na minha opinião, são muito bons pensando aí também no longo prazo. O dividend yield hoje é de mais ou menos 5,8%, mesmo com o payout de mais ou menos 25%, 30%, o Itaúsa vem conseguindo até que manter um bom dividend yield. Se o payout dobrar, for aí para mais ou menos 50%, o dividend yield também deve dobrar, dependendo aí do preço que cada acionista estiver comprando as ações. O preço sobre o lucro, 6,37, considerando o lucro por ação, que atualmente é mais ou menos 1,5, em mais ou menos 6 anos e meio, o Itaúsa vai gerar de lucro líquido o seu valor de mercado atual. O P sobre VP, 1,25, existe um pequeno ágio aí na ação do Itaúsa, considerando o valor patrimonial da ação, principalmente porque os resultados da empresa em geral são muito bons. O endividamento, como eu já mencionei, praticamente não é relevante. Os indicadores de rentabilidade também apresentam bons valores, como eu já mencionei, o ROI de mais ou menos 19,6%, o ROA de mais ou menos 14,9%, e também, como eu apontei anteriormente, os resultados do Itaúsa estão crescendo e crescendo cada vez mais. É um dos fatores principais que eu avalio pensando aí no longo prazo. Por isso eu não me importo muito que o Itaúsa pisou aí o pé no freio dos dividendos. Mas claro, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. Bom pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Comente aí se você investe em Itaúsa e o que pensa dessa empresa para o longo prazo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.